De férias no exterior, Memphis Depay lançou uma música em que critica o craque Neto. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre a polêmica e fala também do Corinthians. Quais os números e detalhes da oferta feita pela Adidas ao Timão? Preciso te atualizar sobre Galopo mais perto de alcançar a meta para ser comprado pelo River Plate. Boa notícia e dinheiro pro São Paulo. Falo também sobre a vitória do Flamengo contra o Chelsea, garantindo recordes de audiência para a TV e também para o streaming. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, alemães comparando Estevão a Neymar. Tem também tudo sobre o Botafogo. Será que o Botafogo é favorito ao título do Mundial de Clubes? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu dividir uma notícia bem legal. Criei nessa semana meu grupo de Telegram, em que você participa sem gastar absolutamente nada, vai receber dicas, análises e sugestões de apostas esportivas para ficar sempre na cara do gol, e várias das sugestões que a gente tem passado nesse grupo de graça estão batendo. Para você participar sem gastar nada, é só clicar no link que está no comentário ou na descrição do vídeo. Você já vai entrar no nosso grupo de Telegram e começar a participar. Quero, inclusive, deixar uma sugestão para você na esportiva parceira do Telegram do Nicola. Jogos desse domingo, vou na vitória da Juventus contra o Ida Casablanca, na vitória do Real Madrid contra o Pachuca e na vitória do Manchester City no intervalo e no fim do jogo contra o Al Ain. Se esses três resultados baterem, meus R$45 são multiplicados por 2,47. Para você participar é super simples, só pegar o link que está no comentário ou na descrição. Só é importante lembrar que para fazer sua aposta esportiva, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Valeu? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre um ex-atacante da Lusa que fez gol que o Pelé não conseguiu, Renan Peixoto, que jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa e foi comprado pelo Atlético Paranaense, marcou o segundo gol do Furacão na vitória contra o Avaí em Santa Catarina. O Renan rouba a bola no campo de defesa e bem próximo da linha do meio de campo, percebe o goleiro adiantado, chuta e marca um golaço. Quero falar também sobre Lautaro Martinez, autor do primeiro gol na vitória de virada da Inter de Milão. Jogo disputado na tarde desse sábado, a Inter venceu o Urawa Red Diamonds, e com esse gol a Argentina se isolou como o país com mais jogadores marcando gols no Super Mundial. Até aqui já são 13 argentinos balançando as redes. Já Borussia Dortmund e Inter de Milão venceram, mas sofreram. O Dortmund fez 4-3 no Mamelodi Sundowns. Saiu perdendo para o time sul-africano, chegou a fazer 4-1, tomou o 4-2, o 4-3 e um sufoco na reta final. Já a Inter de Milão também saiu atrás no placar contra o Urawa, chegou ao gol do empate no segundo tempo e praticamente na última bola do jogo conseguiu a vitória por 2-1. Quero fechar o giro de notícias contando que Adriano Imperador afirmou que com a cabeça de hoje teria ganhado a bola de ouro. Pena que essa cabeça veio muitos anos depois da aposentadoria, né? Hora de falar sobre o Botafogo favorito ao título do Mundial, pelo menos é o que garante o jornal espanhol Mundo Deportivo. A publicação afirma que o Botafogo está entre aqueles com chances reais de títulos, especialmente depois da vitória contra o PSG. Vou destacar uma frase dessa matéria: o novo campeão europeu, o PSG, sucumbiu a um Botafogo imparável, campeão da Libertadores de 2024, que se mostrou de nível de ser um dos times favoritos a conquistar a Copa do Mundo de Clubes. A sua opinião? Gostaria muito de saber se você concorda ou não com essa afirmação. É verdade que os brasileiros estão deitando e rolando, mesmo contra europeus, são 2 vitórias e 2 empates, e eu ainda não consigo ver nenhum brasileiro favorito ao título da Copa do Mundo, mas gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário, tá bom? Para completar, deixa eu contar a repercussão da vitória por 1-0 do Botafogo contra o PSG para John Textor, o dono da SAF do Botafogo, tem surfado nessa onda. Ele chegou a conceder uma entrevista, discursar, para falar a verdade, né, para torcedores e para pessoas que participavam do evento, segurando a taça da Libertadores. E perguntaram para ele se essa vitória contra o PSG foi a mais importante da história do Botafogo. O Textor disse que deu risada.
até porque quem fez a pergunta certamente não conhece a história do mais tradicional clube de futebol no Brasil. A saideira sobre o Botafogo, torcedores do Fogão invadiram as redes sociais do Vitinha, volante português do PSG, que havia afirmado que não conhecia o Marlon Freitas. Você já imagina o que disseram os torcedores do Botafogo nas redes sociais, certo? Pois bem, o Vitinha precisou restringir os comentários, tamanha quantidade de botafoguenses se manifestando. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Estevão, que foi comparado a Neymar pela imprensa alemã. Vale a lembrança de que o Estevão acabou eleito o melhor do jogo nas 2 primeiras partidas do Palmeiras no Mundial, mesmo sem ter brilhado tanto. No empate em 0-0 contra o Porto e na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. A imprensa alemã, vou especificar, foi um jornal alemão chamado Zeit quem fez essa comparação do Neymar com o Estevão. Um dos responsáveis pela publicação afirmou que ele é o típico driblador brasileiro. O outro contou que a resposta brasileira ao Neymar é o Estevão, dando a entender que o Neymar está acabando e que quem vai sucedê-lo é o meio atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra tão logo o Super Mundial de Clubes terminar. A pergunta que eu deixo para você é: o Estevão tem potencial para repetir o que fez o Neymar? Ele pode se tornar um jogador maior do que o Neymar? Não tenho dúvida sobre o profissionalismo do Estevão, maior do que o Neymar, mas a bola, para mim, é incomparável. Eu acho o Neymar bem mais jogador do que o Estevão. Não acredito que o craque palmeirense terá a capacidade de jogar no mesmo nível do Neymar, mas use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião também, beleza? Só para completar, contar que o Palmeiras deve ter 3 mexidas para a partida da próxima segunda-feira, que fecha a participação alviverde na fase de grupos do Mundial, confronto contra o Inter Miami. O Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga e o Vitor Roque devem perder as posições para Emiliano Martinez, Maurício e Flaco Lopes. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem garantido excelentes índices de audiência e recordes para a TV e para o streaming. A vitória do Fla por 3-1 contra o Chelsea nessa sexta-feira garantiu a maior audiência para a Globo e para a Cazé TV, que são responsáveis pela transmissão. A Globo registrou 35 pontos de média e 37 pontos de pico, de longe a maior audiência com o futebol na atual temporada. Importante registrar que na Cazé TV foram 4.900.000 aparelhos conectados de forma simultânea para Flamengo e Chelsea. Nenhum outro jogo envolvendo o brasileiro ou qualquer outra equipe nessa competição registrou números tão altos tanto na Globo, em TV aberta, quanto no streaming na Cazé TV. Queria perguntar para você qual jogo mais te marcou até agora no Super Mundial. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Giuliano Galopo, que teve passagem para lá de discreta pelo São Paulo, pode assegurar uma bolada ao tricolor cerca de 20 milhões de reais. Ele havia sido emprestado ao River Plate e está estabelecido em contrato que o time argentino tem a obrigação de comprá-lo desde que o Galopo dispute 50% das partidas do River na temporada por pelo menos 45 minutos. Na estreia do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, vitória do River por 3-1, ele conseguiu bater mais uma meta, mais um desses jogos que compõe a meta. Ele não começou como titular, mas entrou na volta do intervalo e teve participação importante no triunfo por 3-1. Desde que foi contratado, ele disputou 12 das 27 partidas com pelo menos 45 minutos, o que equivale a 44% dos jogos. Nesse momento um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de que ele alcance essa meta e o River Plate exerça a opção de compra, o que viraria obrigação de compra, 20 milhões de reais para o São Paulo. Por outro lado, Enzo Dias está emprestado ao São Paulo, pertence ao River Plate e também tem essa obrigação de compra caso dispute 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos. Enzo Dias já tem 25 das 34 partidas do São Paulo. Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes,
outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano. Ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao Timão recuperar os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês, que está em férias, acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.